Meu nome é Raquel, Raquel Alves Icuno. Sou casada com Diego Werneck Icuno. Somos casados há 10 anos, temos 2 filhos, o João Marcos, de 4 anos de idade, e agora o Noah, que está completando quase 5 meses. No ano passado, por volta do mês de abril, que eu descobri que estava grávida, ali fazendo os exames do pré-natal, a médica chegou em mim e disse assim: olha, mãe, seu bebê ele não está crescendo, seu bebê ele não tem o peso ideal para a sua idade gestacional e você está com hepatite, eu vou te encaminhar para o pré-natal de risco. E chegando ali no pré-natal de risco, a médica constatou mesmo que eu estava ali com aquela hepatite B, o bebê era muito pequeno e ela me mandou direto para o hospital. Chegando no hospital, a médica pediu para nós repetirmos os exames. E ali, repetindo os exames, a médica chegou em nós e falou assim: olha, mãezinha, seu bebê já era para ter morrido. O seu bebê está em sofrimento fetal, só que nós não podemos tirar ele, porque é muito arriscado. É melhor ele ficar aí dentro de você do que nós tirarmos ele agora. Ele é muito pequenininho. E nós vamos te internar porque nós precisamos fazer o ultrassom todos os dias. E ali eu fiquei internada. E todos os dias eu ouvia dos médicos que o meu bebê poderia morrer a qualquer momento. Um dia uma médica entrou no meu quarto, sentou do meu lado na cama e falou: olha, mãezinha, seu bebê pode morrer a qualquer momento, mas nós não podemos tirar ele, é arriscado demais. E ali, pastor, nós ficamos 24 dias internada. Quando foi no 25º dia, os exames deram tudo alterado e a médica falou para mim: olha, mãe, não dá mais para segurar seu bebê, nós precisamos tirá-lo. E ali ele corria um risco muito grande de nascer sem respirar. E quando ele nasceu, que eu ouvi o chorinho dele, eu agradeci a Deus, porque ele nasceu bem. E ele foi para a UTI, né, UTI neonatal, ele nasceu com 1,50 kg. E ali na UTI neonatal passaram-se 4 dias e ele estava bem. A médica falava para nós: olha, mãe, seu bebê está estável, o seu bebê está nos procedimentos normais de um bebê prematuro. E vamos aguardar, né? Vamos viver um dia de cada vez. Quando, pastor, chegou no 5º dia, a médica me abordou na porta do hospital. Antes de ir embora, a médica falou: olha, mãe, o seu bebê está muito cansadinho. E eu entubei ele. E ali eu fui para casa com o coração aflito, mas voltei no outro dia, muito cedo cheguei na UTI. Cheguei na UTI antes das 7 horas da manhã. Quando eu cheguei na UTI, pastora, médica já estava em cima do meu bebê. E ali ela só olhou para mim e falou: mãe, depois nós conversamos. E naquele dia, pastor, a UTI entrou em procedimentos e nós não pudemos entrar na UTI naquele dia. Nenhum pai, nenhuma mãe pôde ver o seu bebê naquele dia. E eu entrei ali naquele corredor daquele hospital e eu pedi misericórdia. E a igreja orando por nós o tempo todo, né? Os irmãos orando, eu sabia que a igreja estava orando, e ali naquele corredor do hospital eu clamei a Deus por misericórdia. Falei: Deus, tenha misericórdia de nós, do meu bebê. E toda vez que a porta da UTI se abria, que eu via por uma fresta, as médicas estavam em cima do meu filho, o raio-x estava em cima do meu filho. E quando a UTI foi liberada, depois das 4 horas da tarde, que eu entrei dentro da UTI, a médica falou assim para mim: olha, mãezinha, seu bebê me deu um baita susto hoje. O seu bebê ele tem uma infecção no sangue, o seu bebê ele tem um quadro hepático, o seu bebê ele tem anemia, seu bebê já precisou de sangue hoje, o seu bebê tem um quadro de convulsão. Qualquer movimento que ele fizer, que ele tiver, o seu bebê pode convulsionar. E o seu bebê está com 100% de oxigênio e tem mais um aparelho ainda que ajuda no oxigênio, no tubo, que só o tubo não era o suficiente para ele, né? E ali, pastor, ela falou assim:
o seu bebê é um bebê muito grave. O quadro do seu bebê realmente é um quadro de UTI. O seu bebê é muito grave. E ali, quando aquela médica saiu de perto de mim, eu olhava por uma janelinha e eu clamava ao Senhor, falava: Deus, se o Senhor está ouvindo nossas orações, se o Senhor está aqui conosco nessa UTI, me dá um sinal de que o Senhor está nos ouvindo. No mesmo momento, um enfermeiro, que é um fisioterapeuta ali da UTI, ele colocou a mão no meu ombro e falou: mãezinha, tenha fé, seu bebê vai sair dessa. E as palavras daquele enfermeiro naquele momento me tranquilizou. E eu voltei para casa e os dias foram se passando e o bebê grave, e a médica só dizia que o bebê estava grave, que o bebê estava grave. E um dia nós levamos os nossos pais na UTI para conhecer o nosso bebê. Chegando ali na UTI, pastora, a médica falou assim: olha, mãe, o seu bebê não está bem. O seu bebê não está bem, o seu bebê ele não reage. E quando ela falou isso, ela falou assim: nós não podemos fazer mais nada. O seu bebê está à base de antibióticos muito forte. O seu bebê ele está com a ajuda dos aparelhos, e quando nós entramos com os antibióticos, quando nós entramos com os aparelhos, a tendência dos bebês é de reagir, mas o seu bebê ele não reage. Mãe, nós não temos mais o que fazer. E ali nós entregamos o nosso filho para o Senhor. E o meu esposo voltou para casa naquele dia e foi para a igreja. E ali ele pediu à igreja que orasse, né? Ele queria voltar para ficar na UTI comigo, mas nós aconselhamos ele que fosse para a igreja, né? Chegando ali na igreja, eu buscando a Deus, né, uma resposta, né, porque só sabe quem passa, né, um momento tão difícil, né? E o que aconteceu é que eu esperando de Deus uma resposta, passou-se o culto, parece que eu não ouvia Deus falar. E na saída daquele culto, terminou o culto, pastor Del, bênção apostólica. Eu pensando comigo, falei: o Senhor não falou comigo, eu estou precisando que o Senhor fale comigo. Estou necessitando da tua palavra agora nesse momento. E passou o pregador, pastor Del, bênção apostólica, e nada. Quando eu estava saindo da igreja, uma irmã do nosso círculo de oração, ela apertou minha mão bem forte, uma bem senhorinha, e disse assim: o teu filho vive, tenha fé, o teu filho vive. E aquilo, eu peguei aquela palavra e guardei no meu coração, guardei aquele pão que eu recebi. Quando fui buscar a minha esposa, né, no hospital, para que voltasse para casa, para nós descansasse, eu trouxe aquela palavra para ela, e aquela palavra encheu o nosso coração. Porém, passou no outro dia, parece que aquela palavra já não valia mais nada. Nossa fé parecia que era uma fé fraca, pequena, porque veio uma outra palavra contrária à nossa. As médicas, né, que estavam cuidando do nosso bebê, eles chegaram e disseram que o quadro dele estava cada vez pior, né? E naquele momento, né, que nós estávamos ali no hospital, a médica veio chamar nós, né, naquele momento, e falou: olha, hoje nós tivemos bastante trabalho com ele, possa ser que ele não supere, possa ser que ele não passe de hoje, mas nós estamos aqui, nós não temos mais o que fazer, mas tenha fé em Deus. Naquele momento nós saímos para uma sala, né, particular, uma sala de espera ali da UTI. Nós sentamos num sofá como este aqui, pegamos as mãos um do outro, né, claro, em lágrimas, chorando, pedindo a Deus: Senhor, essa criança é tua, esse bebê é teu, não é nosso, faça-se a tua vontade. Entregamos o nosso bebê nas mãos de Deus. Naquele dia em diante, nós fomos para casa, naquele momento, quando nós estávamos entregando
o nosso filho teve uma parada cardiorrespiratória, que logo alguns instantes depois ele foi reanimado e nós pensávamos que ia perder. Quando nós saímos, né, quando ele teve essa parada respiratória, o médico pediu que nós saíssemos da sala. E quando nós saímos da sala, nós saímos olhando para trás, vendo o médico reanimando o nosso filho. Quando nós saímos da sala da UTI, a nossa sensação era que nós tínhamos perdido ele, que ele tinha morrido. E quando nós foi chamado, né, os pais para voltar para dentro da UTI, o nosso filho estava vivo, para a glória de Deus. E ali, pastor, os médicos, ele continuou grave por alguns dias, ele teve crises de apneia, ele teve quadros de anemia, e ali foi todo um trabalho muito, muito difícil com ele, mas o Senhor continuou guardando ele, né, nessas crises de apneia, o Senhor continuou guardando ele. E quando, pastor, eu fiz o pré-natal, eu descobri que estava com hepatite B, né? E nesse processo da UTI, eu fui até um médico infectologista para ver como que estava essa hepatite. E ali o médico me solicitou alguns exames e ele falou assim para mim: olha, Raquel, o seu organismo produziu um anticorpo e você não tem mais hepatite. Então, enquanto eu estava ali, pastor, além do Senhor cuidar do meu filho, o Senhor estava cuidando de mim também. O Senhor também fez um milagre na minha vida. E passaram-se os dias e o bebê foi reagindo, o bebê foi melhorando para a glória de Deus. E chegou o momento de nós irmos para o quarto, né? Ele teve alta da UTI, foram 60 dias de UTI. Eu fiquei 24 dias internada e ele ficou 60 dias na UTI. Quando nós entramos, fomos para o quarto, que ele atingiu o peso de ir para o quarto, ali os médicos fizeram muitos exames porque ele tinha tudo para ter sequelas. A parada cardiorrespiratória podia ter dado sequelas nele, o quadro de convulsão poderia ter dado sequelas nele, e ali, para a glória de Deus, os exames nada deu alterado. Dos exames todos estavam bons, a médica observou ele o tempo todo e, para a honra e para a glória de Deus, ele não tem nenhuma sequela. O que me marcou muito foi a ausência da mãe, claro, em casa, porque nós temos um outro filho. Ele constantemente pedia a presença da mãe e a mãe estava internada. Foi um momento muito difícil, a ausência da mãe. Também foi quando eu já estava pensando até mesmo em um possível velório, de arcar com os custos. Não era somente a questão de arcar com os custos de velório, essas coisas que eu estava me preocupando, de eu poder enterrar um filho, né? Imagine só, um pai enterrar um filho é uma coisa absurda. Jamais eu imaginaria que eu passaria por isso. Então eu pensava nessas coisas, que eu iria enterrar um filho meu, sendo que tinha que ser ao contrário, né? E uma coisa interessante, que Deus, ele proveu de diversas maneiras recursos para nós. Não tinha mais de onde tirar condições para me manter, né, sempre, todos os dias, acompanhando minha esposa ali no hospital, na região ali da Avenida Paulista, uma região cara, tudo muito caro. Deus, ele tocou no coração, né, das pessoas até que trabalham lá no serviço comigo, me deram férias, e aquele dinheiro me ajudou muito para poder custear, né, as coisas. Então eu vi a mão de Deus em todo momento, cuidando da nossa parte financeira, cuidando do nosso coração e também da nossa fé, nos ajudando sempre. Foram 107 dias. 107 dias no total. E Deus, ele nos deu essa bênção que está aqui conosco hoje. Nós fizemos alguns dias de campanha, se eu não me engano, campanha não, que eu digo, nós fizemos alguns dias de vigília, mais ou menos durante esse período, deu umas 16 vigílias, toda sexta-feira estávamos ali na igreja,
da meia-noite às 4 horas da manhã. Eu recebi a notícia de que a gestação não estava sendo muito bem pelo irmão Diego e nós decidimos então entrar em um período de oração. Foram 16 vigílias, das 0 horas até as 4 da manhã, clamando não somente pelo Noah, né, mas por todos os que estavam ali naquele hospital internado. E depois vivemos momentos de altos e baixos, notícias boas e notícias ruins. E era interessante que enquanto nós orávamos de manhã, acontecia um milagre à noite. Enquanto nós orávamos à noite, acontecia um milagre de manhã. Então, uma vida para o irmão Diego, para a irmã Raquel e a vitória que Deus deu a ele, foi muito expressiva. O milagre, de fato, aconteceu. Nós clamávamos também, não apenas para o Noah, mas também para que o Senhor cuidasse do nosso filho, João, que está em casa. Clamávamos para que Deus curasse a minha esposa, porque os médicos diziam que ela iria depender de remédios para o resto da vida. Então eu falei assim, eu não aceito isso aí, eu não quero, Senhor, eu quero que tu cures a minha esposa, eu preciso disso, eu quero ela comigo na tua obra. E Deus fez um milagre e excedeu as nossas expectativas, né? Deus, ele realmente foi extraordinário naquilo que ele fez. Ele sabe como colocar, né, as coisas que estão fora do lugar, no lugar. Porque a médica, ela desconfiava, pastor, que eu tinha alguma outra coisa além de hepatite. Ela falou, vamos pedir mais exames, porque o desenvolvimento dele está muito arrastado. Você deve ter mais coisa além de hepatite. E no dia que ela pediu os exames, pastor, constou lá o anticorpo, que eu não tinha nem hepatite, não tinha nada do que ela desconfiava. E a hepatite eu estava curada. Era quando eu via ele dentro da incubadora, pastor. Porque eles colocam muito acesso na criança, né? Eles colocam muito acesso para ver para estar controlando a pressão, para estar controlando ali os batimentos cardíacos. E eu via tudo aquilo no meu filho, né? Ele todo monitorado, aqueles aparelhos que ficavam nele, parecia que eram aqueles aparelhos que faziam com que ele respirasse. A barriguinha dele afundava fundo e voltava, né, para cima. E tinha dia que aqueles acessos escapava. Eu vi muitas vezes machucadinho no pescocinho dele. Então isso doía demais, né? Ver aquele sofrimento, um bebezinho de 1 quilo, naquele sofrimento todo dentro da incubadora, né? Eu, como mãe, eu olhava ali, eu queria estar no lugar dele, né? Aquilo doía mais, pastor, né? Ver aquele sofrimento do meu bebê. E eu não conseguia muitas das vezes olhar para ele, porque na UTI, neonatal, é assim, se a mãe chora, as enfermeiras, elas tiram, né, a mãe da UTI para a mãe se acalmar. Então, eu evitava de olhar para ele, porque se eu olhasse para ele, eu não suportava ver aquela situação que ele estava ali. E as lágrimas desciam. Então, sempre a garganta que doía, né, de segurar o choro dentro da UTI. Tinha momentos ali que a médica insistia para que eu... Porque na UTI tem a sala do lactário, onde a mãe tira o leite, né, para as médicas começar a introduzir para o bebê. Apesar de ele não ter começado a introduzir o leite para ele, mas eu tinha que estar ali, né, tirando leite, e chegou um ponto que eu não tirava mais, pastor. Porque eu falava assim, meu Deus, e se o Senhor tirar o meu filho? Como que eu vou para casa? E esse leite eu não vou suportar. Então eu acho melhor deixar quieto, não vou estimular o leite, porque se o Senhor tirar meu filho, pelo menos, né, eu não vou ter o leite em casa e aquela sensação que ia me doer muito. Olha, pastor, era muito difícil, porque você tem um filho e a maior alegria é a mãe colocar aquela roupinha, né, no bebê e vir para casa, tirar fotos. E todo dia eu deixava meu filho na UTI, vinha para casa
e doía demais. Sem contar também que foi um parto difícil, tinha todas as dores, né? Tinha toda aquela dificuldade de subir, de andar na rua, até chegar no hospital e passar ali o dia todo ainda, né? A mãe, ela tem que ter um período para se recuperar do parto, né? Eu não tive esse tempo para recuperar, né, do parto. E foi um parto difícil. Então, além das dores que a gente passa ali na UTI, tem a dor, principalmente, de você deixar o seu filho e ter que vir embora. O sentimento nosso foi de grande alívio, né? É como Deus nos conduzisse a pastos verdejantes, né, e permitisse nós entrarmos por águas tranquilas. Nós sentimos realmente nossa alma um alívio, né? Nosso pastor nos acompanhou desde o começo, e todo dia nós recebíamos uma palavra de Deus, né? Todos os dias nós recebíamos uma palavra de Deus através das mensagens instantâneas, né? E foi uma coisa, isso sempre ajudava a nos renovar, né? Com a palavra de Deus é tremenda, é poderosa. Isso renovava dia após dia. A coordenadora da UTI, um dia, ela chegou em mim e falou: olha, mãe, nesse período que nós passamos na UTI, o seu bebê foi o mais grave. De todos os bebês desse período, o seu bebê foi o mais grave da UTI. Eu não sabia mais o que te dizer. Porque ali eles têm um cuidado todo com a mãe, né? Então ela falou isso para mim, pastor. E a médica também falou: olha, mamãe, o seu bebê me surpreendeu. Que no dia que ele ficou ruim, que ele deu um susto em mim, eu achei que seu filho não ia suportar. O seu bebê me surpreendeu. E nós sabemos que foi Deus, pastor. E este é o Deus que nós servimos, é o Deus de ontem, de hoje e de sempre, né? Ele ainda faz milagres, Ele opera maravilha. E quem sabe alguém em casa pode estar passando por situações semelhantes ou igual, né? A irmã Raquel, ao que passou esta criança, que os médicos desenganaram, disseram: vai morrer, mas para Deus nada é impossível. Acredite, para Deus não há impossível. No dia que a médica, inclusive, ela não tinha me avisado de nada. Quando eu entrei dentro da UTI, que eu vi o meu filho sem nada, respirando sozinho, eu falei: doutora, que surpresa. Ela falou: viu, mãe, você gostou, mãe, você está feliz? Eu falei: muito feliz. Naquele dia, pastor, foi dali em diante, eu tinha certeza que eu ia para casa e ia cuidar dos meus filhos, ia cuidar dele. Ele lutou bastante para viver, pastor. Ele é um grande milagre, esse bebezinho. Para a glória de Deus, né? E graças a Deus não tem nenhuma sequela, pastor. O sentimento é de gratidão. Nós agradecemos a Deus porque teve crianças que infelizmente passaram o que ele passou, mas não resistiu, né? Mas Deus teve bondade para conosco e nós temos só gratidão a Deus. Eu agradeço a Deus, pastor. É um sentimento assim de pegar ele e dar banho e cuidar dele. Eu achei que eu não ia viver isso. E até quando eu estou dando banho nele, pastor, eu me emociono. De poder pegar ele assim e colocar numa banheira e dar carinho para ele. É um momento assim muito, muito especial, pastor. Poder fazer isso, amamentá-lo, é tudo para mim. E poder estar em casa hoje, cuidando dos meus filhos, da minha casa, do meu marido, da minha família, para mim isso, pastor, tem um valor muito grande. Eu sou uma mulher muito feliz por ter os meus 2 filhos em casa e ter o meu esposo que esteve ao meu lado o tempo todo, né? E segurando a minha mão, me ajudando. Se não fosse ele, eu não teria conseguido. Ele que estava ali sendo a minha estrutura. Ele que estava me ajudando o tempo todo. E eu sou grata, muito grata à igreja, que orou por nós esse tempo todo, que esteve em constante oração pelas nossas vidas. A igreja também estava ali como uma estrutura para nós. E esse é o Noah, o nosso milagre.